Oi, boa noite, muito boa noite para vocês que estão aqui comigo no YouTube. Como prometido, hoje é a nossa primeira aula aqui no YouTube, que foi preparada com muito carinho para vocês, mulheres do grupo Pegue Leve com Você. Nós passamos esses últimos dias com vários conteúdos no WhatsApp. Eu quero agradecer vocês, mulheres, por cada feedback, cada coraçãozinho que vocês mandaram nos conteúdos que eu compartilhei lá. Isso faz muita diferença e ajuda muito na nossa motivação também, né? Deixa eu só ver se tá tudo certo. Vamos lá, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que ele é assim, de 10 mulheres, 9 vão se identificar. Que é a seguinte frase: Nayane, eu sou muito ansiosa. Gente, eu recebo mulheres todos os dias no consultório. E não tem um dia sequer que uma mulher não queixa para mim ansiedade. Inclusive, é muito comum quando a gente vai buscar ajuda de um psicólogo, por exemplo, nós levarmos isso. Eu não sei o que está acontecendo comigo, Nayane, mas eu acho que é ansiedade, eu sou muito ansiosa. E aí, quando nós vamos avaliar aquele contexto da vida da mulher, nós vamos entendendo que vai muito além da ansiedade. Então, hoje, especificamente, nós vamos abordar esses contextos de uma pessoa ansiosa. A ansiedade, ela acontece com todos nós. Ela é um mecanismo, inclusive, de defesa, de proteção, onde nós vamos criando alertas. Esses alertas são muito momentâneos, instintivos, como se o nosso cérebro ativasse o modo perigo. E aí o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentimentos reagem a partir disso. E normalmente reagem negativamente. Então assim, ansiedade é um excesso de preocupação, de medo, que acontece em níveis constantes. Todos nós temos em níveis normais. Por exemplo, eu fiquei ansiosa para entrar aqui com vocês nessa aula de hoje. Porque veio na minha cabeça, será que eu vou suprir as expectativas? Como será que as pessoas vão receber? Será que o conteúdo está compreensível para todo mundo? Essa ansiedade é natural. Mas uma ansiedade que te prejudica, que te paralisa, que te faz evitar essas situações de perigo em níveis muito elevados, trazendo sintomas físicos, cognitivos, não tá legal. Tá na hora da gente repensar e procurar ajuda, porque a tendência é que ela vá aumentando. Muitas pessoas, quando buscam qualquer mudança, qualquer melhora na sua vida, elas buscam também o que a gente chama de cura. Na psicologia, nós não trabalhamos com essa palavra. Nós falamos que nós desenvolvemos, evoluímos, identificamos, compreendemos o que é transformador quando você entende que não é preciso curar, não é preciso sumir aquela emoção, no caso ansiedade, para eu me sentir melhor. Então assim, primeira coisa que você precisa saber, ansiedade é natural, mas se passa de um limite, se traz qualquer tipo de prejuízo para o seu corpo, para as suas relações, para você mesmo, para os seus pensamentos, tá errado. Tá na hora da gente abrir mão e procurar ajuda sim, tá? Quais tipos de ajuda, Nayane, eu posso procurar nesses casos? Psicólogo, psiquiatra, tá? Exercício físico também tem muita evidência na melhora de quadros de ansiedade, tá bom? Mas antes da gente entrar nesse aspecto da ajuda em si, é importante vocês entenderem o que é uma ansiedade em níveis patológicos ou não. Então vamos lá, vamos pensar que é como se fosse uma linha de raciocínio. Surge uma situação, essa situação me causa pensamentos, eu penso algo sobre aquilo ali que aconteceu, aquele imprevisto, aquele problema, aquela preocupação, e aí eu vou ter sentimentos e vou ter comportamentos mediante essa situação. Na nossa vida, nós tentamos sempre mudar a situação.
O que é frustrante, porque a gente não tem controle daquilo que chega pra gente, não tem controle de resolver essa situação, de impedir, de evitar. Então a frustração vem. Na psicologia, uma das primeiras coisas que nós tentamos identificar num tratamento para ansiedade, por exemplo, são esses padrões. Como essa pessoa pensa? Como essa pessoa lida com as situações? Então, muito mais que a situação em si, gente, é a interpretação que a gente dá para aquela situação. E nós ficamos presos na situação e não na forma que a gente lida, na forma que a gente interpreta. Por isso é tão importante a ajuda psicológica, porque é na ajuda psicológica que você vai compreender o seu padrão de funcionamento. Por que eu não acredito nessas ajudas que são vendidas como fórmula mágica a todo momento aí nas redes sociais? 10 formas de curar a ansiedade, 5 maneiras de se livrar da ansiedade, porque não é possível. A ansiedade, apesar de ser uma emoção comum a todos nós, ela acontece de forma diferente para cada organismo. Por isso é necessário uma abordagem, uma forma diferente de lidar para cada um. Então, o que funciona é você compreender o ciclo da sua ansiedade e compreender o seu padrão de funcionamento, desde quando surge a situação em si, até como você lida com essa situação. E é isso que nessa aula nós vamos aprender de forma mais prática, de forma mais fácil. Então eu não vou dar fórmula para você mágica, uma fórmula mágica, uma receita de bolo. Eu vou te conduzir a pensar sobre aquilo que acontece com você. Vamos lá. A gente tem que ter claro quais são os sintomas que acontecem em uma ansiedade. Lembrando que muito desses sintomas que eu vou relatar para vocês são sintomas comuns também a outros quadros, como depressivos, outras condições clínicas, e somente um profissional consegue realizar um diagnóstico assertivo e correto para o seu caso. Mas é claro que você, trabalhando sua autodescoberta, seu autoconhecimento, pode sim estar atenta a quais são os sintomas mais comuns, tá? Eu vou abrir um arquivo que vocês não vão conseguir visualizar, porque meu computador está na minha frente, mas só para direcionar aqui para eu não me perder, tá bom? Um minutinho. Enquanto isso, podem colocando aí nos comentários, tá? Se vocês se identificam como uma pessoa ansiosa, como que acontece para você a sua ansiedade? Quais são os sintomas que você identifica que são mais comuns na sua ansiedade? Deixa eu abrir aqui. Tratamento de ansiedade. Vamos lá. Nós dividimos os sintomas ansiosos em 4 categorias. São os sintomas físicos, os sintomas cognitivos, os sintomas comportamentais e os sintomas emocionais. Tem pessoas que têm uma ansiedade elevada em nível mais comportamental. Vou dar exemplos desses sintomas depois. Tem pessoas que têm uma ansiedade elevada mais mista. Acontecem tanto sintomas cognitivos quanto os comportamentais. No geral, nós vamos ter esses 4 aspectos, mas às vezes algum deles sobressai. E aí, gente, sempre tenham nessas aulas papel e caneta, tá? Para vocês anotarem. Eu vou me comprometer em mandar esses arquivos para vocês depois, na medida que for dando. Mas alguns eu não posso disponibilizar, que são de uso exclusivo do psicólogo. Então, assim, anotem. Esses os sintomas, por exemplo, é algo para você ir anotando. Eu vou falando e vocês vão ir anotando, tá? Quais são os possíveis sintomas da ansiedade? Primeira categoria, sintomas físicos. Frequência cardíaca aumentada, palpitações, falta de ar, respiração rápida, dor ou pressão no peito, sensação de asfixia, de vertigem, como se você fosse desmaiar, tontura, sudorese, calores, calafrios, náusea, estômago embrulhando, diarreia, tremores, estremecimento, formigamento ou dormência nos braços e pernas, fraqueza, desequilíbrio, sensação de desmaio, tensão muscular, rigidez, boca seca. Esses são alguns dos sintomas físicos, tá?
Ah, Nayane, não consegui anotar todos os que eu me identifico. Fiquem tranquilos, gente. Eu vou disponibilizar o link dessa aula aqui para vocês, tá? Depois que finalizar, eu mando o link lá no grupo. Então, vocês podem rever a parte dos sintomas novamente e ir anotando, tá? Ó, sintomas comportamentais. Evitação de sinais ou de situações de ameaça. Fuga, escape. Busca de segurança, de reasseguramento, desassossego, agitação, andar de um lado para o outro, hiperventilação, paralisia, imobilidade, dificuldade para falar, são sintomas comportamentais, tá? Agora os sintomas emocionais. Sentir-se nervosa, tensa, irritada, sentir-se assustada, temerosa, aterrorizada. Se sentir apreensiva, impaciente, frustrada. E para fechar sobre os sintomas, medo de perder o controle, são os cognitivos agora, tá, gente? Esqueci de pontuar. Medo de perder o controle, de ser incapaz de enfrentar aquela situação, medo de dano físico ou de morte, medo de enlouquecer, medo da avaliação negativa dos outros, pensamentos, imagens ou lembranças assustadoras, percepções de irrealidade ou baixa concentração, confusão, distrabilidade, estreitamento da atenção, hipervigilância para o perigo, memória fraca, dificuldade de raciocínio, perda de objetividade. Esses sintomas, gente, essas 4 categorias, elas são avaliadas no tratamento de ansiedade. A gente avalia de forma aprofundada, onde a gente visa entender quais são os principais sintomas que acontecem com aquela pessoa, quais são os níveis de prejuízo de cada um desses sintomas na vida da pessoa e como ela vai poder lidar e minimizar os efeitos desses sintomas, tá, na vida dela. Vamos lá para o próximo passo. Se eu tô falando esses sintomas e você começa a pensar, nossa, eu tô me identificando com a maioria desses sintomas, tô me identificando com a maioria desses, já é um sinal amarelo para você, um sinal amarelo de que você precisa procurar ajuda profissional para poder lidar com a sua ansiedade, que já tá num nível patológico. Nós temos esse livro aqui, deixa eu mostrar ele para vocês. Esse livro aqui, ele é um livro de uso exclusivo de nós profissionais da área da saúde, principalmente psicólogos e psiquiatras. Nós utilizamos esse livro, que ele é um manual de transtornos diagnósticos, e todas essas etiquetas são os transtornos mentais que nós temos atualmente. E nós temos aqui uma série de transtornos de ansiedade, como ansiedade social, ansiedade por doença, ansiedade de separação, ansiedade generalizada. Então, não existe uma ansiedade, existem diversos tipos de ansiedade. E outros transtornos que vêm em consequência de ansiedade também. Então, a gente consegue avaliar isso mais profundamente no tratamento a partir dos manuais que nós temos para tratamento de ansiedade, excelentes protocolos para a gente aplicar, que tem assim, é um transtorno muito tratável, gente. Quando tá nesse nível patológico que paralisa, é muito tratável, tá? Uma sugestão que eu dou para vocês. Quando você tiver um tempo, pega o replay dessa aula e assiste essa parte dos sintomas e vai dando pause e anotando os sintomas que você se identifique. Sabe por quê? Porque você consegue dar uma nota de 0 a 100, vamos supor assim, qual a porcentagem desse sintoma que eu tenho? Para trazer clareza para você sobre esses sintomas da ansiedade, o que faz muita diferença da gente entender que a gente está precisando ali de uma ajuda, tá? Deixa eu abrir outra parte que eu quero falar com vocês. A ansiedade, gente, é até um termo que todo mundo eu vou falar, provavelmente você já ouviu e você conhece, que são os gatilhos. Não é o melhor termo para utilizar enquanto profissional, não, tá? Como psicóloga, hoje em dia eu não utilizo esse termo mais. Gatilhos.
Mas já caiu por terra, existem outras palavras que melhor determinam esse contexto de gatilho, tá? Mas a ansiedade ela acontece com cada um de uma forma, porque cada pessoa tem o seu funcionamento, as suas crenças, o seu histórico de vida, as suas particularidades internas, as suas individualidades ali do dia a dia. Então, por isso que para cada um a ansiedade acontece de uma forma. Quando eu atendo mulheres, um dos contextos que a gente avalia com bastante frequência e é bem comum entre nós mulheres são as sobrecargas. Sobrecarga, porque às vezes a mulher ali trabalha, dá conta de casa, é sozinha, não tem o marido, ou se tem, não tem apoio, tem os filhos, enfim, tem a própria mulher mesmo, né, do se cuidar, do olhar para si, enfim. Esse contexto de sobrecarga nas mulheres é muito, muito frequente, muito, muito comum. E é importante nós, enquanto profissionais da área de psicologia, né, eu aqui falando desse lado, estarmos atentas a isso. A gente não olha para aquela pessoa só como diagnóstico. Aquela mulher tem ansiedade. Vou até confessar uma coisa para vocês, que eu fui diagnosticada com ansiedade generalizada. Então eu sei também na pele o que é lidar com ansiedade. E que muitas vezes, já como mulher, é muito difícil a gente se posicionar no mercado de trabalho, na própria maternidade, na nossa casa com a nossa família, com as pessoas. É uma luta diária. E aí quando a gente tem um diagnóstico, parece que tudo cai em cima daquele diagnóstico. Atendo mulheres com ansiedade, com TDAH, enfim, que queixam isso pra mim também. Então a gente vive essa luta, mas nós, gente, não somos refém do nosso diagnóstico. A gente não se limita ao diagnóstico. Compreender e ter um tratamento assertivo é para trazer pra gente autonomia, é para trazer pra gente ferramentas, é para trazer pra gente conforto, não é para gerar culpa, para ser justificativa do outro para diminuir a gente, enfim. Então, assim, nós como profissionais não olhamos para aquela pessoa como diagnóstico, sabe? A gente olha para aquela pessoa como uma pessoa, a gente olha para aquela mulher como uma mulher. Então, a gente busca ver por trás daqueles sintomas, todos esses sintomas que eu li aqui pra você, tudo que tá por trás da vida daquela pessoa, como ela lida com ela mesma, como ela lida com o próprio corpo, como ela lida com as pressões sociais que a gente sofre, com a aparência, como ela lida no mercado de trabalho, como ela é tratada, como ela se trata, como ela se posiciona, como ela é tratada na família, como ela se posiciona nessa família, quais são os rótulos, os estigmas que ela carrega nesse contexto familiar, quais são os ambientes que ela é inserida. A gente olha todos os aspectos, como que é a vida sexual dessa mulher, como que ela se enxerga como mulher perante a sociedade. Então, assim, nós avaliamos tudo o que é possível no contexto da vida de uma mulher. Eu já ouvi centenas de absurdos sobre esses contextos, né? De nos diminuir, de nos limitar. E isso, gente, vai podando, literalmente podando quem a gente é. Vai nos afastando de quem a gente pode ser. Porque nós, como pessoas, temos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades como uma pessoa, mas também nós temos os nossos pontos fortalecidos, a nossa capacidade, o nosso cuidado, nosso desenvolvimento. Nós somos pessoas. Então, assim, não aceitem serem rotuladas por um diagnóstico, por uma falha, por uma dificuldade, e não faça isso com você mesma, porque isso vai cada vez mais te limitando, te podando, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui qual outro tópico que eu separei pra falar. É porque eu separei um montão de coisa, gente, um montão de ferramentas aqui pra ir falando pra vocês. Vamos lá. E aí, quem fizer essa parte de pensar nos sintomas, e aí você saiu dessa aula e tá assim, nossa, Nayane,
eu me identifico com isso que você tá falando, eu me sinto essa pressão, eu sinto essa ansiedade, eu não sei explicar muito bem, eu não sei como que eu lido, eu tenho crises de ansiedade, onde eu fico com falta de ar, eu não consigo dormir, eu tenho alguns desses sintomas que você tá falando aqui pra mim e eu tô perdida, eu não sei o que eu faço. Vamos fazer um combinado? Eu vou disponibilizar para vocês uma ferramenta sobre as principais dificuldades de uma pessoa que sofre com ansiedade. Tem algumas frases tipo assim, ó: tenho muita dificuldade para tolerar o sentimento de ansiedade, é importante controlar a ansiedade o máximo possível, tentem encurtar meus episódios de ansiedade o máximo possível. Então, se você se identifica como uma pessoa ansiosa, você vai preencher essa ferramenta que eu vou disponibilizar para vocês, que é sobre crenças de ansiedade, que você vai colocar se você discorda completamente daquilo ou se você concorda totalmente com aquilo. É uma classificação de 0 a 4, tá? 0 a 4. E aí eu vou pegar essa ferramenta e vou enviá-la lá no grupo também para vocês, tá? Para quem se identifica como uma pessoa ansiosa. Quem não se identificou, não conseguiu pensar ainda sobre, porque os sintomas, né, eu passei por eles aqui muito rapidamente, volta na aula. Volta na aula, preenche o seu caderninho aí com os sintomas que eu falei. Vou tentar disponibilizar eles para vocês, os principais sintomas, tá? Vou tentar colocar tudo no mesmo arquivo. Pra quê? Pra gente já criar aqui na nossa mente um cenário de como a gente tá se enxergando nesse contexto, visto que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, quando eu trago esse contexto de ansiedade, é porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui vão se identificar. A maioria de vocês vão se identificar. Então, se comprometam. Quem assistir a live e compartilhar nos stories, me marca que eu vou repostar. Quem pegar a ferramenta e preencher, quiser postar uma foto da sua água, do seu caderninho, do vídeo que está assistindo, compartilha e me marca, que isso vai ser, assim, de grande ajuda para o nosso comprometimento. A minha entrega com vocês e da entrega de vocês comigo, tá? E para fechar, eu já vou deixar para vocês aqui o convite da aula de amanhã. A aula de amanhã tá incrível e eu quero muito que vocês tirem esse tempinho aí de meia hora, a partir de 8 horas da manhã, para nós estarmos juntas de novo, compartilhando sugestões práticas, experiência, para vocês colocarem aí no dia a dia, tá bom? Um abraço para vocês, espero que essa aula tenha feito sentido na vida de vocês. Coloquem em prática o que foi proposto, tá? Até amanhã!